Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Na edição de hoje, vamos conhecer as prioridades pastorais da Arquidiocese para a Copa. Entre essas ações está a celebração dos 465 anos da Procissão de Corpus Christi em Salvador, que este ano acontece durante a Copa do Mundo. Também vamos mostrar os desdobramentos da Assembleia Anual da CNBB na capital baiana. O Chão e Paz está no ar. A cidade de Salvador nasceu sob o sacramento da Eucaristia. Esse foi um dos elementos que formaram a identidade do povo soteropolitano desde a chegada dos portugueses. E em 2014, a igreja celebra os 465 anos da procissão do Corpus Christi. O Chão e Paz recebe hoje o coordenador da Pastoral de Comunicação, o padre Manuel de Oliveira Filho. A gente vai falar um pouquinho sobre os 465 anos da procissão de Corpus Christi em Salvador. Padre, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Luana, obrigado, bom dia. Coisa boa ter você agora conosco. Que bom, o prazer é meu também. Então, essa celebração completa 465 anos, o que isso representa para a comunidade católica da cidade? É um símbolo, é um sinal para todo o Brasil, né? O Brasil que nasceu sobre a égide da Eucaristia, quando a gente se lembra que no dia 22 de abril, 23, não é? De 1500, lá na Coroa Vermelha, foi celebrada a Eucaristia como elemento de chegada dos portugueses. E aqui também, em Salvador, meses depois da fundação da cidade, aconteceu a primeira procissão de Corpus Christi. Então a gente imagina, hoje a gente olhando essa cidade grande, mesmo no centro histórico, você imagina o que era Salvador, não é? 2 meses depois, quer dizer, a cidade foi fundada no dia 29 de março, dia 13 de junho foi Corpus Christi naquele ano, a data é móvel. Então você imagina, da fundação até 13 de junho, o que era Salvador? Não era nada, era mato. Né? Então, mas essa procissão aconteceu com aqueles poucos habitantes, com aqueles padres que já estavam. A procissão aconteceu, a primeira procissão, e podemos dizer, a primeira manifestação pública ocorrida em uma cidade no Brasil. Então, a mesma quantidade de anos que tem Salvador, tem a procissão de Corpus Christi. Isso tem importância enorme para a nossa arquidiocese, que é uma das mais antigas do país. Né? A mais antiga, a primaz, não é por isso que recebe este título. Então, se nós carregamos a primazia, Salvador é a mãe de todas as dioceses do Brasil. Se nós carregamos esta primazia na fundação, carregamos também, graças a Deus, na realização da festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E a procissão esse ano vai acontecer no contexto da Copa do Mundo, né, quando Salvador vai estar em evidência por causa do futebol. É uma oportunidade também de chamar a atenção dessas pessoas que estão passando por aqui, dos turistas, para essa celebração que é fundamental aqui na nossa fé? Pois é, tanto no aspecto religioso, quer dizer, esse ano vai ser justamente dia 19, não é? Tanto no aspecto religioso, enfim, no mundo todo celebra nas ruas esse louvor à Eucaristia, como também no aspecto turístico. Né? Nós estaremos apresentando ao mundo, a uma quantidade enorme de pessoas que estará aqui, nós estaremos apresentando ao mundo a nossa fé, mas também, na fé, a nossa cultura. Participam da procissão, por exemplo, nossas irmandades leigas, nossas ordens, devoções, algumas com mais de 300 anos, carregando essa história, carregando esta dimensão da fé. Então é um aspecto belíssimo de fé e de experiência estética e com certeza pela beleza se alcança o eterno. Toda a beleza humana é centelha da beleza eterna de Deus para tantas pessoas que aqui estarão. E vai ter alguma coisa especial também na procissão deste ano, aproveitando esse momento? Então, nós esperamos, de fato, que aquela procissão seja uma das mais bonitas de todos os anos. Sem dúvida nenhuma, o nosso arcebispo está preparando com a Carev, que é a Comissão Arquidiocesana de Eventos, o padre Walter Rui, também com a Pascom, e também vamos trabalhar nesse sentido da divulgação, para que, de fato, a festa de Corpus Christi, né, esteja envolvida por um contexto de renovação e de beleza que a gente nunca viu.
No programa de hoje, estamos exibindo uma entrevista sobre os 465 anos da procissão de Corpus Christi em Salvador. Esse foi o tema de um seminário realizado durante o Salão Baiano de Turismo deste ano. E a cobertura você confere agora. A Bahia se destaca por belas paisagens e uma cultura rica em tradições e expressões de fé. Durante a realização do 3º Salão Baiano de Turismo, entre os dias 8 e 10 de maio, no Centro de Convenções em Salvador, o turismo religioso teve um espaço garantido. Qual a importância deste segmento para o turismo como um todo? É de importância, sim, estar trabalhando, porque as pessoas não só vêm para conhecer o Monumento de Irmã Dulce, ou o Bom Jesus da Lapa, ou a própria Igreja do Bonfim, com a questão só do visitar, mas também tem a questão da fé, que as pessoas são movidas pela fé para chegar a conhecer o que você tem de espiritualidade aqui em Salvador ou no estado da Bahia como um todo. O Memorial Irmã Dulce vem participando de vários eventos, não só aqui em Salvador, na Bahia, como em todos os estados, né? Estivemos presentes na Expo Católica ano passado, no Rio de Janeiro. Ano passado estivemos presentes também aqui no Salão Baiano de Turismo. E é muito gratificante, o retorno é muito rápido. As pessoas que estão aqui presentes passam a conhecer mais sobre a vida e obra de Irmã Dulce. Vou aproveitar a oportunidade para divulgar o centenário de Irmã Dulce. Dia 25 de maio agora vamos ter uma missa campal, uma procissão que vai sair da Igreja do Bonfim, vai até o Santuário de Irmã Dulce, vai ter uma missa. E é muito interessante para a gente estar sempre presente, né? Na verdade, o mundo já conhece Irmã Dulce, né? Com a divulgação do filme agora também dela, né? A gente espera que as pessoas conheçam mais e participem mais do nosso turismo religioso, né? Que está sendo um grande boom agora, né? Outra procissão se fez dia de Corpus Christi, muito solene, em que jogou toda a artilharia que estava na cerca, as ruas muito enramadas, houve danças e invenções à maneira... Uma palestra com o professor Cândido da Costa e Silva marcou a participação da Pastoral do Turismo durante o evento. O professor da Universidade Católica ajudou os participantes na reflexão sobre a importância da procissão de Corpus Christi. A prática religiosa de Corpus Christi é uma prática transplantada. Ela não nasceu aqui, todos vocês entendem perfeitamente isso. Ela não nasceu aqui. E nasceu onde? E como nasceu? Então, século XIII, Ocidente Europeu, vamos descendo um pouco de avião, Bélgica, Liege. Ela vai começar aí. Atualmente, diversas instituições integram a Pastoral do Turismo com o objetivo de potencializar os locais de peregrinação na Bahia. E como a OSID, as Obras Sociais de Irmã Dulce, vem articulando ações para melhorar o acesso ao santuário, às visitas? Na verdade, estamos em parceria, com a Prefeitura, com a Bahia Tussa, com todos os órgãos de turismo, que está dando apoio na sinalização. A Praça Irmã Dulce também, que está ajudando muito, já virou um ponto turístico. As pessoas param na praça para tirar foto, na imagem de Irmã Dulce que temos lá. E também o centenário, como eu falei, a gente cada dia está fazendo o melhor para dar o melhor para o público, No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com o coordenador da Pastoral de Comunicação, Padre Manuel de Oliveira Filho, sobre os 465 anos da procissão de Corpus Christi em Salvador. Fique com a gente! No próximo sábado, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, ordena 4 novos diáconos para a Arquidiocese de Salvador. A celebração será realizada na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus, às 9 da manhã.
A paróquia Ressurreição do Senhor, em Undina, realiza o 32º Encontro de Casais com Cristo no próximo fim de semana, de sexta a domingo, na Escola Vila Vicentina. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Paroquial e, para mais informações, 3235-5614. De acordo com o coordenador da Pastoral de Comunicação, Padre Manuel de Oliveira Filho, toda manifestação pública de fé é um testemunho evangelizador. É o que acontece na procissão de Corpus Christi, que esse ano acontece durante a Copa do Mundo e ganha uma dimensão turística. Você considera que a procissão deste ano vai ser uma oportunidade maior de evangelização, já que é uma festa que celebra a instituição do sacramento da Eucaristia? A Eucaristia, sem dúvida alguma. Não é? Toda vez que a igreja vai para as ruas, esse estar nas ruas como igreja em momentos celebrativos, né, sem dúvida alguma, é um testemunho que a gente dá. Cada pessoa que vai, por exemplo, para uma procissão de Corpus Christi arquidiocesana, ela vem de uma caminhada comunitária, paroquial, ela vem de uma experiência de fé. Quando a gente se junta, quando a gente se une, milhares de pessoas dando esse testemunho, aquela imagem, aquele estar lá, o estar junto, o caminhar junto, já é um testemunho eloquente de fé, sem dúvida nenhuma, evangelização. Com certeza. E no contexto da Copa, como a gente falou anteriormente, isso se torna mais forte ainda, né? Quais são as outras ações, as outras prioridades pastorais para a Copa? Então, existe uma preocupação grande da CNBB que convidou, através da Pastoral do Turismo, todas as dioceses, cidades, sedes da Copa, justamente para trabalhar algumas dimensões. A dimensão religiosa, que é o atendimento aos turistas que vêm e que têm fé, por isso muitas igrejas no centro histórico estarão organizando atividades, enfim, os roteiros estarão bem efervescentes, assim, por assim dizer, para aquele período da Copa na dimensão religiosa, mas também a dimensão social. São duas grandes preocupações, toda a questão da prostituição e do tráfico de pessoas. Então, de fato, hoje, inclusive, quando o programa está indo ao ar, aconteceu durante todo o dia uma panfletagem do movimento Grito pela Vida contra justamente a exploração sexual de jovens e crianças, contra o tráfico de pessoas. É uma preocupação grande, porque é assim, quando você abre a porta bem aberta, entra tudo, né? Entra tudo que é bom, e com certeza muita coisa boa e muita gente boa está chegando, mas também entra tudo que é ruim. A porta está aberta. Então a Copa é um momento de atenção com relação a isso. E uma questão social que preocupa profundamente a igreja é o que a CNBB chama de higienização das cidades, que é um fato que a gente já começa a perceber. Existem elementos por aí que preocupam, que é tirar as pessoas em situação de rua, os chamados moradores de rua, durante o período, guardá-los como que num depósito, não é? E depois devolver, sem nenhum trabalho, sem nenhuma consciência, sem nenhuma perspectiva humanística. Então isso preocupa profundamente. A gente sabe que gente é gente, não é objeto, não pode ser tratado como tal. Então essas são as três grandes preocupações e as três grandes ações desenvolvidas pela Igreja nesse período da Copa. E qual a expectativa com relação à aceitação, à receptividade das pessoas com relação a essas ações que a Igreja está concentrada? Essas preocupações, bem, a religiosa, a gente espera que todo mundo vai acolher muito, que vai ter, sem dúvida nenhuma, se você oferece, existe sempre demanda, porque as pessoas têm uma dimensão de transcendentalidade muito grande. As questões sociais, a aceitação vai ser muito grande também, até porque nós não somos a única voz gritando no deserto sobre esses temas, né? Existe já uma preocupação da sociedade, outras dimensões da sociedade civil, também governos, também órgãos governamentais com essas questões. Outras ONGs, muitas, estão também preocupadas. Então, na verdade, a gente vem se juntar como vários rios que se juntam nesse mar de denúncia e de anúncio, denúncia de uma situação que avilta com a dignidade humana e anúncio de uma realidade em que, de fato, a gente pode viver como gente no mundo feito por Deus para todos.
O Centro Arquidiocesano de Articulação da Pastoral Afro promove a partir de amanhã o curso de inglês para a comunidade negra de Salvador. As aulas acontecerão às terças e quintas, das 9 até às 11 da manhã, na Rua Gregório de Matos, no Pelourinho, onde fica a sede da Pastoral. E se você ficou interessado e quer saber como participar, anote os números para contato: 9151-1462 ou 8837-5444. Estão abertas as inscrições para o curso sobre Maria, que acontece nesta sexta e sábado no Colégio Antônio Vieira, no Garcia. A atividade será conduzida pela irmã Lia Boff. E para saber os detalhes desse curso, o número é 3336-8483. Acontece nesta sexta-feira e sábado, no Colégio Nossa Senhora do Salete, o seminário de animação e preparação à campanha anual do dízimo, que acontecerá no mês de julho. O evento contará com a participação do padre Jerônimo Gasques, da Diocese de Presidente Prudente, em São Paulo. Ele é autor de diversas publicações sobre o dízimo no Brasil e, durante o seminário, lança o livro Anjos, Deus Cuida de Nós. Para saber como participar, basta ligar para o número 4009-6609, que é o contato da Pastoral do Dízimo aqui em Salvador. Vamos agora para mais um intervalo e voltamos já. Não saia daí! O coordenador da Pastoral de Comunicação, Padre Manuel de Oliveira Filho, lembra que a partir da Eucaristia avançamos para águas mais profundas. E essa compreensão, que vem sendo discutida na Arquidiocese de Salvador desde o ano passado, ganha mais força agora. Com relação ao seminário que aconteceu na última sexta-feira, que discutiu os 465 anos da procissão de Corpus Christi, foi abordado também o culto eucarístico na história e as tendências pastorais. Que tendências são essas? Então, este seminário já fez parte de um caminho que a gente vem fazendo desde o ano passado, justamente de divulgar essa importância histórica, cultural, da procissão de Corpus Christi para Salvador. No ano passado nós fizemos uma exposição de rua, com fotos e tal, foi muito bonito. Esse ano, este seminário, no contexto do Salão Baiano de Turismo, que também foi muito importante para nós, com a participação do professor Cândido Costa Silva, que tratou de questões fundamentais dessa história do culto eucarístico na Bahia e no Brasil, e as reflexões advindas daí. Quer dizer, o culto eucarístico ele tem dimensões religiosas, tem dimensões litúrgicas, tem dimensões históricas, tem dimensões sociais. Quer dizer, a dimensão social do culto eucarístico é muito importante, isso foi muito levantado. Não é? Quer dizer, a partir da Eucaristia, pão partido e repartido na mesa do altar, nós cristãos também avançamos para águas mais profundas no serviço aos irmãos. Então essa é uma dimensão muito forte. O culto eucarístico ele não é um fim em si mesmo. Antigamente se dizia no final da missa, terminou a missa, começou a missão. Não é? O Papa Francisco, no Rio de Janeiro, disse a nós que lá estávamos na Jornada Mundial da Juventude, a toda a igreja, ide sem medo servir. Não é? Então, é um avanço para a reflexão do culto eucarístico, pensar na sua dimensão social, no seu diálogo com o mundo, com a sociedade, com os irmãos. De fato, é impossível pensar em participar da Eucaristia sem imediatamente vincular com participar da dor e do sofrimento do irmão. E essas discussões aconteceram no contexto do Salão Baiano de Turismo, como você falou. E qual a importância de discutir esses temas dentro de um evento desse, abordando o turismo religioso? Qual a importância, qual é o papel da nossa igreja nesse segmento? A Arquidiocese ela está inserida em duas dimensões muito fortes agora com relação ao turismo. Por um lado, a reflexão e a articulação no Estado, com o governo estadual, do turismo religioso. Eles estão percebendo, estão vendo, muito a partir da beatificação de Irmã Dulce e do fluxo novo ali no entorno da Cidade Baixa, que o turismo religioso é um filão, né, que precisa ser trabalhado. Bem, quando a gente pensa no Círio de Nazaré, 2 milhões de peregrinos, 2 milhões e 100 mil peregrinos. Quando a gente pensa nos 800 mil visitantes em Aparecida, também no 12 de outubro. Aliás, 800 mil visitantes é em Bom Jesus da Lapa,
aqui na Bahia, no período da Romaria em agosto, nos mais de 12 milhões de visitantes em Aparecida durante o ano. Então o governo do estado percebe isso e a gente está articulando o turismo religioso. Nesse contexto, a caminhada, a procissão de Corpus Christi como um produto. A gente, de fato, do mesmo jeito que os turistas e os peregrinos vão para as cidades históricas de Minas, para a Semana Santa e para o próprio Corpus Christi, também descobrindo o Corpus Christi de Salvador, virão para aqui, gerando também emprego, renda, devoção e fé. E, por outro lado, a articulação do turismo, da pastoral do turismo, né, que é mais ampla do que o trabalho específico com o turismo religioso, porque envolve também questões sociais, questões de articulação com profissionais da área de turismo, que, enfim, é um caminho. Bem, nosso arcebispo foi coordenador da Pastoral do Turismo, né, bispo referencial em nível de Brasil. Não poderia ser diferente aqui em Salvador. Então tá certo, que bom que a gente agora pode fazer parte, a nossa igreja pode fazer parte desse roteiro que mistura turismo, religiosidade e que a gente pode contribuir para a cidade dessa forma. Muito obrigada, Padre Manuel, pela participação aqui no programa Chão e Paz. Obrigado, Luana. Até a próxima. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, e os bispos auxiliares Dom Gilson Andrade Silva, Dom Giovanni Cripa, Dom Marco Eugênio e Dom Estevão dos Santos apresentaram a padres e diáconos da Arquidiocese de Salvador as principais diretrizes da Assembleia Anual da CNBB. Confira. A fim de que sejam na igreja verdadeiros ministros de Deus a serviço dos irmãos, ocupando-se somente... Antes da apresentação sobre os encaminhamentos da 52ª Assembleia Geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o clero se reuniu em oração para entregar a Deus as ações que definiriam para a Arquidiocese de Salvador, no encontro realizado na última terça-feira no Centro de Treinamento de Líderes de Itapuã. Eu homem, Senhor, para vós, porque deles cuidais tanto assim, e no Filho do Homem pensais. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, resumiu os principais desdobramentos da Assembleia, realizada de 30 de abril a 9 de maio em Aparecida, e que teve como tema central Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. E esse documento insiste muito nisso, que a grande paróquia é importante enquanto comunidade de comunidades. Então, nós somos chamados a favorecer círculos bíblicos, esses pequenos grupos que vão se reunir em torno da palavra de Deus, pedir uma orientação ao Senhor, vão rezar juntos, para depois colocar em prática aquilo que aprenderam ouvindo o Senhor. E assumindo esse ano como prioridade do nosso trabalho pastoral, os círculos bíblicos e a formação das comissões missionárias paroquiais, estamos procurando atender a essa necessidade de uma paróquia renovada, de uma paróquia nova, essa conversão paroquial que o documento sobre a paróquia tem proposto. Para os participantes da reunião, ficou um desafio: renovar cada paróquia para multiplicar as ações evangelizadoras na igreja. Nós aqui encaminhamos as decisões da vida pastoral da nossa arquidiocese, a orientação do nosso bispo, nosso arcebispo Dom Murilo, e a caminhada de nossas paróquias e comunidades religiosos e religiosas aqui reunidos para encaminhar a vida da nossa igreja. Quando a gente fala da paróquia, comunidade das comunidades, a gente precisa entender que a igreja de Jesus Cristo, ela ultrapassa os limites da nossa paróquia. Eu que trabalho na paróquia de Santo Amaro de Pitanga e Lauro de Freitas, mas a minha paróquia ultrapassa esses limites. Espero que, a partir da reunião de hoje, a gente tenha bons frutos para que a gente possa viver essa dimensão que já está nos documentos da igreja, paróquia, comunidade das comunidades. Na Assembleia da CNBB, que reuniu mais de 350 bispos dos 18 regionais, foram aprovados 2 documentos, um sobre a renovação paroquial e outro sobre a questão agrária. Há uma necessidade de uma revisão séria, que a terra não seja vista como algo para negócio, para enriquecimento, mas que traga um benefício para a população. Dom Murilo traz ainda informações sobre a criação pela CNBB de uma comissão episcopal para fazer um estudo sobre a pastoral do dízimo no Brasil. O nosso regional Nordeste 3 havia apresentado no ano passado
uma proposta ao Conselho Permanente para um estudo sobre o dízimo. Como implantar o dízimo numa diocese, numa paróquia, como incentivá-lo, uma linguagem comum, porque às vezes cada diocese segue uma determinada linguagem. Então, buscar uma unificação de linguagem. E nós, do Nordeste 3, ficamos gratamente surpresos pela acolhida que esse tema teve da Assembleia dos Bispos, mostrando que todo mundo está interessado num texto assim. Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família, diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. O Chão e Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.